Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de física e nessa aula a gente vai falar sobre um tema bem interessante que são capacitores. Em aulas anteriores a gente estudou a voltagem, estudamos a DDP e o potencial elétrico. Vimos isso em cargas pontuais, vimos também em esferas, vimos em relação a superfícies equipotenciais. E agora a gente vai adentrar num outro tópico. Seria o seguinte, olha, a gente viu cargas elétricas, a gente viu como calcula a carga elétrica, como que funciona a lei de Coulomb, ou seja, como que eu calculo a força elétrica, seja ela de atração ou de repulsão entre cargas. Estudamos como que a gente calcula a DDP, vimos a relação entre trabalho e DDP. Além de várias outras coisas que se eu for citar agora, eu vou acabar errando, porque é muita coisa, né, para eu estar lembrando agora. E agora a gente vai pensar na seguinte reflexão. É possível armazenar a energia elétrica? Uma energia que a gente está estudando há bastante tempo, né? Desde o início do ano, desde a nossa primeira aula, a gente vem estudando cargas elétricas e, por sua vez, a gente está estudando energia elétrica de certa forma, tá? Bom, então a ideia de se armazenar energia não é algo novo, né? Já tem bastante tempo essa ideia. E pulando toda a parte histórica que vocês podem ler no nosso material, eu vou direto ao ponto. Sim, é possível e foi criado um dispositivo por Leiden lá nos Países Baixos e esse dispositivo foi chamado de garrafa de Leiden. Eu não sei se é assim a pronúncia, tá? Mas bem, eu estou pronunciando bem português, bem portuguesado, tá? E a ideia é a seguinte: a ideia era você pegar a energia armazenada em um determinado dispositivo e depois poder liberar ela. Hoje nós utilizamos um dispositivo chamado capacitador. Ele armazena cargas elétricas e depois as libera para ser utilizado conforme ele foi programado para ser usado, tá? Seja ele num computador, seja ele numa televisão, num ventilador, num ar-condicionado, dependendo do dispositivo que contenha esse capacitor. O princípio de funcionamento é bastante simples. Ele pega cargas elétricas de sinais opostos, armazena em suas paredes, que eu vou já mostrar a imagem para vocês, tá? Que são umas placas condutoras. Elas são separadas e geralmente é colocado um material isolante entre essas placas para que as cargas, né, de um lado, já que elas terão sinais opostos e por sua vez vão se atrair, elas não fiquem aí sendo descarregadas, né, entrando em equilíbrio. Bom, nessa imagem vocês podem ver aqui as placas condutoras aqui ao redor. Dentro dessa parte de azul tem uma camada fina, que é uma camada feita de material isolante, tá? Ou dielétrico. E ele é usado justamente para que as cargas que estejam de um lado não passem para o outro. Então imagine, por exemplo, que do lado esquerdo sejam cargas positivas, nessa placa aqui do lado esquerdo, e na placa do lado direito sejam cargas negativas. Então, de acordo com a lei de Coulomb, a intenção das cargas, né, é de se atraírem. Então existe uma força de atração entre elas e para que elas não, né, se grudem, é necessário então, para que não haja que não entrem em equilíbrio, é necessário então que exista um isolante aí para que os elétrons não se movam para o lado das cargas positivas, tá? Bom, quando uma das placas é eletrizada positivamente, a outra é eletrizada negativamente, tá? O que faz com que essas cargas exerçam atração entre si. Essa atração permite que as cargas armazenem grande quantidade de cargas elétricas e de energia elétrica, embora o capacitor como um todo seja eletricamente neutro. Ou seja, isso significa dizer que a mesma quantidade de cargas positivas será também de cargas negativas. Aqui nós temos um esquema de como fazer esse armazenamento, tá? Aqui nós temos uma bateria, existe os fios conectando as placas, uma está negativamente, observem que carregado negativamente e observem além disso que nós temos aqui o polo negativo da bateria conectado com a placa negativa e também o positivo com o positivo, tá? Então, com o capacitor carregado, a voltagem entre as placas se iguala à voltagem da bateria. Ou seja, se a bateria for de 9 volts, então a voltagem das placas, quando ela entra em equilíbrio, é de 9 volts também. Na prática, essas placas podem ser constituídas de finas folhas metálicas, separadas por fina camada de isolante. Esse sanduíche também pode ser enrolado e inserido na forma de cilindro para economizar espaço,
que eu não sei se vocês já viram aquelas placas antigas de televisão que tinha aquelas pilhazinhas, mas eu vou até aproveitar aqui, deixa eu abrir aqui o Google, né? Já que eu já estou no navegador mesmo, mostrar aqui na internet, né? Capacitor. Então, olha só, vamos aqui no Google Imagens, nesse formato aqui, ó. Esse aqui seria mais o formato real. Deixa eu ver como que vocês estão vendo aí. Acho que dá para ver legal aqui, ó. Por exemplo, ó, esse aqui é um formato de capacitor. Daqui a pouco a gente vai aprender essa simbologia. Nesse caso aqui, nós só conhecemos aqui o 200 volts. E nós vamos aprender esse Fzão aqui, que é a unidade do Sistema Internacional dos Capacitores, né? Que é a unidade de capacitância, chamada de Faraday. E esse Uzinho aqui, como a gente já viu anteriormente, é a letra grega Mi, né? E ela vale 10 elevado a menos 6. Ou seja, na verdade, em vez de ter 470 Faraday, isso é 470 vezes 10 elevado a menos 6 Faraday. Tá? Então vamos voltar no nosso material. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá? Bom, outra coisa bem interessante. Para ser carregado negativamente, uma das placas ele recebe elétrons, tá? E para ser carregada positivamente, a outra placa perde elétrons. Isso é um princípio que nós estudamos no início do nosso bimestre. Até esqueci falar outra coisa, né? Mas, enfim. Então, esse é um princípio que a gente havia estudado. Para que um corpo fique carregado negativamente, ele deve receber elétrons. E para ele ser carregado positivamente, ele deve ceder elétrons, né? Então, na verdade, você está arrancando os elétrons dele, de alguma forma. Aqui nós temos um esquema básico, tá? Para a quantidade aqui, ó, de carga e o tempo, tá? Existe um valor de carga máxima aqui que vai ser acumulado. E aí eu peço a vocês que façam uma leitura mais detalhada do material antes de fazer os exercícios da nossa apostila, tá? Antes de continuar a explicação, deixa eu avisar para vocês. Deixa um comentário aí com o seu nome, tá? Ou presente, se o seu nome tiver no YouTube normal. Agora, se o seu nome for tipo nome de anime, memezinho, aí coloca o seu nome completo aí, dá um enter. Deixa um comentário aí, pessoal, para que eu possa fazer a chamada. Além disso, após esse vídeo, vocês podem acessar a plataforma, vai ter uma atividade para vocês na plataforma, tá bom? Então, continuando. Aqui nós temos algumas imagens que vão nos mostrar aí os capacitores, por exemplo, essa aqui, ó. As placas do capacitor trocam cargas elétricas até que a DDP, ou seja, a voltagem do capacitor, seja igual a voltagem da bateria. Uma coisa que é interessante, né? Existem duas placas e aí às vezes a gente acha que são dois capacitores. Na verdade é um único capacitor, tá? Mas ele não está representado igual essa imagem aqui, ó. Ele está representado aberto, tá? Então vocês vão ver vários esquemas aqui de capacitores, mas ele está representado de forma aberta. Aqui nós temos um mais plano. Esse aqui tem 225 joules de energia e 250 volts. Vamos voltar aqui no nosso material. Bom, aqui tem um esquema e ele fala o seguinte, ó. Nesse circuito aqui a chave está aberta, tá? Então só vai haver movimento de cargas depois que você fecha a chave, tá? Aí depois que você fecha a chave, os elétrons saem da parte negativa, rodeiam aqui e volta, né, para o polo positivo. E os elétrons só se movimentam por ter um polo positivo aqui, o que acontece? Os elétrons que estão na placa A, eles são atraídos para o polo positivo daqui, tá? Por isso que os elétrons se locomovem, porque existe uma diferença de potencial elétrico. Não necessariamente para que haja locomoção de cargas, precisa ser positivo com negativo, tá, pessoal? No caso, basta que o potencial elétrico seja diferente. Simplesmente a gente usa o positivo e negativo porque é mais usual. Mas não necessariamente precisa ser negativo, tá? Por exemplo, se você tiver 30, digamos, 30 volts numa ponta e na outra tiver 20, já dá uma diferença de potencial de 10 volts. Então já há locomoção de cargas, tá? A ideia natural é sempre que as cargas se locomovam para que haja um equilíbrio elétrico, um equilíbrio eletrostático. E isso é interessante, né? Por isso que cai raios, para que a diferença de potencial entre o céu e a terra, né, entre as nuvens e a terra, fique equilibrada, tá? Vamos lá.
Como a gente estuda qualquer coisa na física, são raras exceções de grandezas que não possuem unidade, tá? Nesse caso que a gente vai ver agora, o capacitor possui uma unidade chamada de capacitância. Então, a capacitância é a unidade que verifica para a gente, que calcula para a gente a grandeza, que calcula o valor, a relação entre cargas e DDP, diferença de potencial, ou seja, cargas e voltagem. Bom, à medida que a gente aumenta a voltagem de uma bateria, a quantidade de carga também vai aumentar. Porém, existe uma coisa bastante importante. A razão entre elas, entre a voltagem e a carga elétrica, permanece constante. Essa constante a gente denomina de capacitância. Então, a capacitância é a razão entre a carga e a DDP de uma determinada bateria, de um determinado capacitor, tá? Então, a capacitância vai ser calculada com essa fórmula, tá? Uma das fórmulas, a mais básica é essa, e aí depois a gente vai adentrar em casos particulares, tá? Dentro do sistema internacional, a unidade para se referir a ela é o farad, e ela será representada pela letra F maiúscula, tá? Uma coisa que vale a pena ressaltar. Por exemplo, a letra F a gente usa muito para força elétrica, por exemplo. Não confundir o F da força elétrica com o F da força de Faraday aqui, da unidade de capacitância, tá? Então é bem interessante, não confundam as letras se repetem bastante, mas aí vai de acordo com o contexto. Uma coisa que é interessante também ressaltar é que, apesar de Faraday ser a unidade, nós usamos um submúltiplo que é o microfaraday, que o micro ele é representado na física pela letra Mi, tá? E como a gente sabe, matematicamente ele vale 10 elevado a menos 6, tá? Então, sempre lembre disso aqui que a gente vai usar bastante. E bastante que eu falo até o final do ano, tá? E pro Enem. Bom, agora seria o seguinte. A gente comentou lá no início, né? Que existe um material isolante que separam as cargas, tá bom? Aqui nós temos o seguinte, ó. Um material que é um dielétrico, lembre-se, dielétrico é sinônimo de isolante. É um material que não deixa as cargas se locomover e passarem por ele, tá? Vai isolar as duas placas. Então, material isolante inserido entre as placas de um capacitor tem a função de aumentar o valor da capacitância, ou seja, a quantidade de carga com relação a DDP. Isto é, você pode colocar mais carga elétrica no capacitor sem que essas cargas pulem, né, de uma placa para outra, porque vai ter um material que vai isolar elas, tá? Essa figura aqui informa isso pra gente, ó. Nós temos uma placa com dielétrica e uma placa com vácuo, ou seja, nenhum material aqui. Lembrando que o ar também ele é um isolante, só que ele não é um isolante muito bom, então por isso que não deixam o ar aqui dentro. É possível verificar empiricamente que quanto maior for o valor da capacitância, ou do dielétrico, na verdade, ele vai aumentar o valor da capacitância. Ou seja, a capacitância, então, final, ela é igual a capacitância... na verdade, a capacitância é igual a uma constante, que depende, esse K que depende do valor do dielétrico, tá? Vezes a capacitância sem o dielétrico. Na verdade, essas constantes dependem de cada tipo de material utilizado. O ar e o vácuo, os valores da constante dielétrica K, esse C0 aqui, esse K, na verdade, você vai só multiplicar por esse C0. Esse C0 você pode calcular ele com essa fórmula aqui, ó, Qzinho dividido por U, tá? Esse C0 você pode resolver ele usando a outra fórmula. E aí multiplica por K, que vai dar o valor do C da capacitância final. Apesar das letras estarem se repetindo, elas têm leves modificações no seu uso final, tá? Se utilizar água, ela vai ser multiplicada por 78, se utilizar papel é 3,5, mica, e aí vai ter alguns tipos de materiais. Em geral, as questões, elas informam para a gente qual é o valor, tá, para ser utilizado. Então não precisa se preocupar a priori em decorar, na verdade, os valores, porque eles vão dar. Se tiver que decorar alguma coisa, decorem o desse aqui que eu vou já explicar para vocês. Como vocês devem perceber em todo o desenho, os capacitores são formados por placas paralelas, tá? Essas placas, elas podem ter um formato retangular ou circular.
Aí a gente vai denominar capacitor de placas paralelas o capacitor, na verdade, formado por duas placas condutores paralelas em que uma delas vai ficar com carga positiva e o outro com carga de sinal negativo. Se a distância entre elas for muito menor que as dimensões, a gente pode utilizar essa placa aqui, que geralmente é isso que acontece, tá? A capacitância vai ser igual a uma constante. Essa constante aqui, ε0, ela é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Lembrando que ela também depende do material, porém, usa-se como padrão esse valor aqui. Então, se tiver que decorar alguma coisa para fazer alguma questão, essa aqui é a coisa que você precisa decorar. Ela é multiplicada pela área. A área depende do formato. Se for um retângulo, base vezes altura. Se for círculo, πr quadrado, tá? E dividir pela distância, tá? Essa distância é a distância entre as placas. E para a gente finalizar nossa aula, vamos para os exercícios, tá? Os exercícios que são exercícios de cálculo aí para a gente estar compreendendo ainda mais esse conteúdo. A gente tem duas questõezinhas aqui, vocês vão ver como é fácil, de certa forma, tá? Não muito, mas vamos lá. Primeira questão. Na verdade, questão 9, né, do nosso material. Um capacitor de placas paralelas possui capacitância igual a 4 vezes 10 elevado a menos 3 microfarad. Esse aqui é o nosso C, tá? Sabendo que a área de suas placas vale 1 metro quadrado, então isso aqui é interessante, que é a área, e aqui a carga elétrica a carga elétrica em cada uma possui módulo igual a 8 microcoulomb, esse é o valor de Q. Calcule o módulo do campo elétrico entre as placas do capacitor. Bom, aí aqui ela é uma questão bem assim, tipo, eu estou te passando dados desse conteúdo de agora, mas eu quero que tu calcule algo que você estudou algumas semanas atrás. Resumindo, essa é a questão que a gente tem que resolver. Para nós calcularmos o campo elétrico, a gente precisa lembrar das fórmulas do campo elétrico. Lembre-se, campo elétrico, uma das fórmulas é força dividido por carga, tá? Uma outra coisa, o campo elétrico também pode ser calculado como sendo... Deixa eu pensar um pouquinho aqui, deixa eu lembrar, na verdade, né? O campo elétrico pode ser calculado como sendo a DDP dividida pela distância, tá bom? E aí a gente vai estar utilizando essa fórmula aqui, apesar de DDP não estar aparecendo diretamente aqui. Mas como que eu vou fazer aparecer DDP? Na verdade, a fórmula na verdade é essa aqui, ó. DDP é campo vezes distância, tá? Aí a gente passa a distância dividindo. Aí obtém essa fórmula. Para a gente poder sair dessas informações e chegar nesse cálculo aqui, a gente precisa calcular o valor da carga. Só que de acordo com o enunciado da questão, com o que a gente está estudando agora, a capacitância, usando a área que aparece aqui, nada mais é do que a constante vezes a área dividido pela distância. Ora, eu não sei a distância, mas eu sei a área e sei o valor da capacitância. Se eu sei o valor da área da capacitância e a constante é dada como padrão, a gente calcula a distância. Depois que eu calculo a distância, eu substituo aqui e calculo o valor da DDP. Ora, mas eu não tenho, vai faltar o valor da DDP. Então a gente também tem que dar um jeito de calcular o valor da DDP, tá? Então vamos lá. Uma outra forma. Capacitância é a DDP é a carga dividida pela DDP. E aí a gente calcula a DDP e vai substituindo uma informação na outra. Vejam que é muita coisa para a gente estar fazendo agora. Então a gente vai fazer por partes aqui, tá? Até a gente chegar aqui no campo elétrico usando essa fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho aqui. Então vamos lá. Para fazer essa questão, nós vamos levar em consideração o seguinte. A primeira, capacitância é igual a carga elétrica dividido pela DDP. Ora, capacitância, eu sei quanto que vale. De acordo com o enunciado da questão, é 4 vezes 10 elevado a menos 3. Só que vocês vão observar que tem esse micro aqui. Então, é vezes 10 a menos 6 também, tá? Raramente aparece sem a composição de duas potências de base 10, tá? Você poderia simplesmente colocar 10 elevado a menos 9, porque você junta os expoentes. O valor da carga é aqui embaixo, ó, 8 vezes 10 a menos 6
microcoulomb, o micro é o 10 a menos 6, na verdade, e o valor da DDP está aqui. Eu posso cortar esse carinha com esse carinha, porque quando você passa dividindo, ele vai cancelar, tá bom? E aí, se você multiplicar cruzado, você vai ter ou melhor, 4. Aqui, deixa eu apagar, né? Esqueci do 4. 4 vezes 10 elevado a menos 3 vezes a DDP igual a 8. Vamos passar esse valorzinho dividindo, então a DDP vai ser 8 dividido. Vou apagar tudo aqui, porque eu sempre esqueço que se eu apertar Ctrl Z, ele em vez de apagar o último, ele apaga o que eu não quero que apague, né? Vai ficar isso aqui igual a 8, tá? Nós vamos passar dividindo, então a DDP vai ser 8 dividido para 4 vezes 10 a menos 3. Nessa divisão, eu efetuo 8 dividido para 4, que dá 2. E esse 10 a menos 3 aqui, nós vamos passar ele para cima, mudando o sinal para positivo. Então vai ficar 10 ao cubo. A unidade de DDP é volts, tá? E aí a gente finaliza a primeira parte da questão. Lembre-se que a gente tem mais duas coisinhas para fazer. Depois que eu calculo a DDP, eu posso estar utilizando aqui a fórmula, por exemplo, da capacitância para descobrir o valor da distância, tá? Já que temos a DDP. E agora a gente vai usar a outra fórmula da capacitância, ó. Capacitância é a constante vezes a área dividido pela distância. Ora, a capacitância, a gente acabou de ver que é 4 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 6. O valor dessa constante aqui, ó, tá aqui em cima, 8,85 vezes 10 a menos 85 vezes 10 a menos 12, tá? O valor da área é 1. Tudo isso aqui dividido pela distância, tá? Eu vou passar a distância multiplicando e vou passar esse valor dividindo para lá. Então, a distância vai ser igual a 8,85 vezes 10 a menos 12, dividido por 10, ou melhor, eu já ia apertando Ctrl Z, né? Aperto Ctrl Z e ia me sacanear. Então é 4 vezes 10 elevado a menos 9. Por quê? Porque quando eu faço junto esses dois expoentes aqui, da base 10, ele fica desse formato aqui. Já efetuando a divisão, o resultado vai dar aproximadamente 2,2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Essa é a distância, tá? Na verdade é 2,2 milímetros, se você quiser colocar em milímetros, porém, deixe na unidade padrão que é metros, tá? Outra observação, esse micro que está aparecendo aqui nesses dois, eu estou tirando eles da unidade micro e colocando na notação científica para que permaneça no sistema internacional. E para finalizar agora, nós vamos calcular o campo elétrico. O campo elétrico nada mais é do que a DDP dividida pela distância. Aí é só substituir e correr para o abraço. A DDP deu 2 vezes 10 elevado a 3, na verdade 2000, né? E a distância deu 2,2 vezes 10 elevado a menos 3. Aí o resultado final, então, depois da divisão, é 9. Deixa eu colocar aqui, 9, aproximadamente, tá, pessoal? 9 vezes 10 elevado a 5 volts por metro, tá? Ou Newton por Coulomb, se você preferir. Pode ser usado também. Então a gente usou as duas fórmulas da capacitância para encontrar. Uma nos deu a DDP, a outra nos deu a distância, para depois substituir na fórmula do campo elétrico que a gente estudou algumas aulas para trás, tá? Qualquer dúvida, pausa o vídeo, vê novamente, tá? Dúvidas, deixa aí no comentário, que aí na nossa próxima aula eu sano essas dúvidas com vocês. Questão 10. Um capacitor de placas circulares paralelas é conectado a uma bateria de 10 volts. Então a gente sabe a DDP. Fazendo suas placas ficarem com cargas elétricas de sinais opostos e módulo igual a 20 microcoulomb, calcule a sua capacitância. Isso aqui é muito fácil, tá? Então lembre-se, capacitância é o valor da carga dividido pela DDP, aí é só substituir. O valor da carga é 20 milicoulomb, ou seja, 20 vezes 10 a menos 6, e o valor da voltagem é 10 volts, tá? Isso aqui não precisa nem de muito cálculo, é só cortar aqui com isso. Fica 2 vezes 10 elevado a menos 6 farad. Ou, se você preferir,
2 microfarad, tá? Que o 10 a menos 6 é o micro. E aí acaba a questão, tá? E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, certo? Não esqueçam de deixar um comentário aí com ou palavra presente, algo para que eu possa fazer chamada. E além disso, passe na plataforma e façam a atividade que está lá, tá bom? Fique com Deus e até a nossa próxima aula, pessoal. Falou!